Um relato das perseguições em Veneza. Enquanto o estado de Veneza esteve livre de inquisidores, um grande número de protestantes fixou residência lá. Muitos se converteram devido à pureza das doutrinas que os protestantes professavam e à gentileza de seu discurso. O Papa, ao ser informado do grande aumento de protestantismo, no ano de 1542, enviou inquisidores a Veneza para instaurarem um inquérito sobre o assunto e prender aqueles que fossem considerados vis. Então, teve início uma severa perseguição, e muitas pessoas dignas foram martirizadas por servirem a Deus com pureza e desprezarem as armadilhas da idolatria. Várias foram as maneiras pelas quais os protestantes foram privados de suas vidas, mas um método particular, inventado nessa ocasião, será aqui descrito. Assim que a sentença era proferida, uma corrente de ferro que corria através de uma grande pedra era presa ao corpo do prisioneiro. Ele era então deitado sobre uma prancha, com o rosto voltado para cima e levado entre dois barcos a uma certa distância mar adentro. Quando os dois barcos se separavam, a vítima afundava até o fundo do mar devido ao peso da pedra. Os que negassem a jurisdição dos inquisidores em Veneza eram enviados a Roma, onde eram trancafiados propositalmente em prisões úmidas, por jamais serem convocados para uma audiência, e devido ao ambiente em que permaneciam, sua carne necrosava e morriam supliciados na prisão. Um cidadão de Veneza, Anthony Rissetti, preso como protestante, foi condenado a ser afogado da maneira que já descrevemos. Alguns dias antes da hora marcada para a execução, seu filho foi vê-lo e implorou que se retratasse, para que sua vida fosse salva e ele próprio não fosse deixado sem pai. Ao que o pai respondeu: um bom cristão é obrigado a abandonar não apenas seus bens e filhos, mas a própria vida, para a glória de seu Redentor. Portanto, estou decidido a sacrificar tudo neste mundo transitório pela salvação em um mundo que durará por toda a eternidade. Os senhores de Veneza também lhe enviaram a notícia de que, se adotasse a religião católica romana, não somente lhe dariam a vida, mas também resgatariam um patrimônio considerável que ele hipotecara e lhe dariam de bom grado. No entanto, o homem se recusou absolutamente a concordar, enviando uma mensagem aos nobres que valorizava, sobretudo, sua alma. Ao ser informado de que um companheiro de prisão chamado Francis Cega havia se retratado, respondeu: se ele abandonou a Deus, tenho pena dele, mas continuarei firme em meu dever. Constatando a ineficácia de todos os esforços para convencê-lo a renunciar à sua fé, foi executado conforme a sentença, morrendo alegremente e encomendando sua alma fervorosamente ao Todo-Poderoso. Ao que haviam dito a Rissetti sobre a apostasia de Francis Cega, era absolutamente falso, pois ele nunca pedira para se retratar. Antes, persistiu firmemente em sua fé e foi executado alguns dias depois de Rissetti, da mesma maneira. Francis Spínola, um cavaleiro protestante de grande erudição, foi preso por ordem dos inquisidores e levado perante o seu tribunal. Um tratado sobre a ceia do Senhor foi então colocado em suas mãos e lhes perguntaram se conhecia o autor. Ao que ele respondeu: confesso que sou o autor e solenemente afirmo que não há uma linha nele que não seja autorizada pelas Sagradas Escrituras e não esteja de acordo com elas. Por essa confissão, foi preso em uma masmorra e vigiado cuidadosamente por vários dias. Ao ser trazido para um segundo interrogatório, acusou o anúncio do Papa e os inquisidores de serem bárbaros e impiedosos. Depois, expôs as superstições e a idolatria praticadas pela Igreja de Roma sob uma luz tão ofuscante que, incapazes de refutar seus argumentos,
o enviaram de volta à masmorra para fazê-lo se arrepender do que havia dito. No terceiro interrogatório, perguntaram-lhe se iria retratar-se de seu erro, ao que respondeu que as doutrinas que defendia não eram errôneas, sendo puramente as mesmas que Cristo e seus apóstolos haviam ensinado e que nos foram transmitidas pelos escritos sagrados. Os inquisidores o sentenciaram ao afogamento, que foi executado da maneira já descrita. Foi então ao encontro da morte, com a mais sublime serenidade, parecendo desejar o acaso, e declarou que o prolongamento de sua vida apenas tendia a retardar a verdadeira felicidade, que só se poderia esperar no mundo vindouro. Um relato de vários indivíduos notáveis que foram martirizados em diferentes partes da Itália por causa de sua religião. John Mollius nasceu em Roma de pais respeitáveis. Aos 12 anos de idade, colocaram no mosteiro dos Frades Cinzentos, onde progrediu tão rapidamente no estudo das artes, das ciências e das línguas, que aos 18 anos foi ordenado sacerdote. Foi então enviado para Ferrara, onde, após prosseguir com seus estudos por mais 6 anos, foi nomeado professor adjunto de teologia na universidade daquela cidade. Mas, infelizmente, exercia seus grandes talentos em encobrir as verdades do Evangelho e disfarçar os erros da Igreja de Roma. Após alguns anos de residência em Ferrara, mudou-se para a Universidade de Berrônia, onde se tornou professor titular. Depois de ler alguns tratados escritos por ministros da religião reformada, conscientizou-se quanto aos erros do papado e logo se tornou um zeloso protestante em seu coração. Ele estava decidido a expor, de acordo com a pureza do Evangelho, a Epístola de São Paulo aos Romanos, em uma série de piedosos sermões. Uma surpreendente multidão continuamente assistia à sua pregação, mas quando os sacerdotes descobriram o teor de seus ensinamentos, expediram um relato do caso a Roma. Então o Papa enviou a Bonômia um monge chamado Cornélios para expor a mesma epístola de acordo com os princípios da Igreja de Roma. Os ouvintes, no entanto, encontraram tanta disparidade entre os dois pregadores que o público de Mollius aumentou, enquanto Cornélios foi forçado a pregar para bancos vazios. Cornélios escreveu um relato de seu péssimo resultado ao Papa, que imediatamente enviou uma ordem para prender Mollius, o qual foi prontamente preso e confinado. O bispo de Bonônia enviou a ele a mensagem de que deveria retratar-se ou ser queimado. Ele, contudo, apelou a Roma e para lá foi removido. Em Roma, implorou por um julgamento público, mas o Papa lhe negou terminantemente e ordenou que relatasse suas opiniões por escrito, o que fez os seguintes tópicos: pecado original, livre-arbítrio, a infabilidade da Igreja de Roma, a infabilidade do Papa, justificação pela fé, purgatório. Transubstanciação, missa, confissão auricular, orações pelos mortos, a hóstia, orações pelos santos, partir em peregrinações, extrema unção, realizar cultos em uma língua desconhecida e etc. Todos esses temas ele confirmou pela autoridade das Escrituras. O Papa, nessa ocasião, por razões políticas, poupou-o naquele momento, mas logo depois ordenou que fosse preso e executado. Assim, foi enforcado e teve seu corpo queimado e reduzido a cinzas em 1553. No ano seguinte, Francis Gamba, um lombardo de fé protestante, foi preso e condenado à morte pelo Senado de Milão. No local da execução, um monge apresentou a ele uma cruz, ao que retorquiu: minha mente está tão repleta dos verdadeiros méritos e bondade de Cristo que não preciso de um pedaço de pau sem sentido para lembrar-me dele. Por essa manifestação,
teve a língua trespassada e em seguida foi queimado. Em 1555, Argélio, um estudante da Universidade de Pádua, homem de grande erudição, tendo adotado a religião reformada, fez todo o possível para converter a outros. Por essa atitude, foi acusado de heresia pelo Papa e, sob custódia, foi levado para a prisão em Veneza. O Papa, informado da grande erudição e dos surpreendentes dons de Argélio, achou que seria de incomensurável serviço à Igreja de Roma se pudesse induzi-lo a abandonar a causa protestante. Portanto, enviou-o a Roma e tentou, por meio das mais profanas promessas, convertê-lo à sua causa. Mas, percebendo a ineficácia de seus esforços, ordenou que Argélio fosse queimado, sentença que foi prontamente executada. Em 1559, João Aloísios, enviado de Genebra para pregar na Calábria, foi preso como protestante, levado para Roma e queimado por ordem do Papa. James Bovelius, pela mesma razão, foi queimado em Messina. Em 1560, o Papa Pio IV ordenou que todos os protestantes fossem implacavelmente perseguidos nos estados italianos, o que resultou num grande número de martirizados de todas as idades, sexo e posições sociais. No que diz respeito às crueldades praticadas nessa ocasião, um católico romano erudito e humano se pronunciou a respeito, em carta a um nobre senhor. Não posso, meu senhor, deixar de revelar meus sentimentos com relação à perseguição que ainda perdura. Acho cruel e desnecessário, estremeço com a forma como os matam, pois mais se assemelha ao abate de bezerros e ovelhas do que à execução de seres humanos. Relatarei a Vossa Senhoria uma cena terrível, da qual fui testemunha ocular. 70 protestantes foram presos juntos em uma imunda masmorra. O carrasco entrou, escolheu um dentre os demais, vendou-o, levou-o a um local aberto diante da prisão e cortou sua garganta com a mais absoluta fleuma. Ele então retornou calmamente à prisão, ensanguentado como estava, e com a faca na mão, selecionou outra vítima e a executou da mesma maneira. E isso, meu senhor, repetiu até que todos ali fossem mortos. Deixo que Vossa Senhoria julgue meus sentimentos nessa ocasião. Minhas lágrimas agora lavam o papel sobre o qual lhe escrevo. Outra coisa devo mencionar: a paciência com que encontraram a morte. Refletiam resignação e piedade, orando fervorosamente a Deus e indo alegremente ao encontro do seu destino. Não consigo pensar sem tremer em como o carrasco segurava a faca ensanguentada entre os dentes. Que figura terrível ele projetava, todo coberto de sangue, e com que despreocupação executou seu bárbaro ofício. Um jovem inglês que estava em Roma passava um dia por uma igreja quando a procissão da hóstia saía. Um bispo carregava a hóstia, que o jovem tão logo percebeu, tomou de suas mãos, atirou contra o chão e o pisoteou, gritando: Sois miseráveis idólatras que negligenciam o verdadeiro Deus para adorar um pedaço de pão. Essa ação provocou o povo ali presente de tal maneira que o teriam despedaçado imediatamente, mas os sacerdotes os convenceram a deixá-lo submeter-se à sentença do Papa. Quando o caso foi apresentado ao Papa, ele se exasperou tão imensamente que ordenou que o prisioneiro fosse queimado de imediato. Mas um cardeal o dissuadiu da precipitada sentença, dizendo que era melhor castigá-lo lentamente e torturá-lo, para que pudessem descobrir se ele havia sido instigado por alguém a cometer um ato tão atroz. Autorizado o plano, ele foi torturado com a mais exemplar severidade, apesar de conseguirem extrair dele apenas essas palavras: era a vontade de Deus que eu fizesse o que fiz. O Papa então o condenou à seguinte sentença: primeiro, que seja levado pelo carrasco, seminu, pelas ruas de Roma.
Segundo, que use a imagem do diabo em sua cabeça. Terceiro, que suas calças sejam pintadas com a representação de chamas. Quarto, que sua mão direita seja cortada. E quinto, depois de assim ser levado em procissão, que seja queimado. Ao ouvir a sentença proferida, ele rogou a Deus que lhe desse força e coragem para passar por ela. Ao caminhar pelas ruas, foi extremamente ridicularizado pelo povo, a quem disse coisas severas a respeito da superstição romana. Mas um cardeal que se encontrava na prisão, ouvindo-o, ordenou que fosse amordaçado. Quando chegou à porta da igreja onde pisara a hoxa, o carrasco cortou-lhe a mão direita e a fincou em um poste. Então dois algozes, com tochas acesas, chamuscaram e queimaram sua carne pelo resto do caminho. No local da execução, ele beijou as correntes que logo o prenderiam à estaca. Rechaçou a imagem de um santo que um monge lhe apresentava, e sendo então acorrentado à estaca, a fogueira foi acesa, e logo foi queimado até tornar-se cinzas. Logo após a última execução mencionada, um venerável senhor que era prisioneiro da Inquisição por um longo tempo foi condenado a ser queimado e trazido a público para sua execução. Quando foi preso à estaca, um padre segurou um crucifixo diante dele, ao que disse: "Se não tirar esse ídolo da minha vista, irá me obrigar a cuspir nele." O padre o censurou por isso com grande severidade, mas ele pediu que se lembrasse do primeiro e do segundo mandamentos e se abstivesse de idolatria, assim como Deus havia ordenado. Foi amordaçado para que não mais falasse, e com a fogueira acesa, sofreu o martírio nas chamas. Um relato das perseguições no Marquesado de Saluzzo. O Marquesado de Saluzzo, no lado sul dos vales de Piemonte, em 1561, era habitado principalmente por protestantes, quando o marquês, proprietário daquelas terras, levantou uma perseguição contra eles por instigação do Papa. Começou exilando os ministros e se algum deles se recusava a deixar seus rebanhos, certamente era preso e torturado com rigor. Ainda assim, não chegou a ponto de acusar morte alguma. Logo depois, o marquesado passou para o duque de Saboia, que enviou circulares a todas as cidades e vilas, exigindo que todo o povo se conformasse em ir à missa. Os habitantes de Saluzzo, ao receberem a carta, devolveram uma epístola geral em resposta. O duque, após ler a carta, não ameaçou os protestantes de imediato. Entretanto, mandou-lhes dizer que deveriam estar em conformidade com a missa ou deixar seus domínios dentro de 15 dias. Os protestantes, diante desse inesperado édito, enviaram um representante ao duque para obter sua revogação ou, ao menos, para moderá-lo. Todavia, seus protestos foram em vão e foi dado a entender que o édito era absoluto. Alguns foram fracos o suficiente para passarem a frequentar a missa, a fim de evitar o banimento e preservar suas propriedades. Outros foram exilados, com todos os seus bens, para diferentes países. Muitos deles se atrasaram tanto em resolver o que fariam, que foram obrigados a abandonar tudo o que possuíam de valor e partir às pressas. Aqueles que infelizmente ficaram para trás foram presos, saqueados e mortos. Um relato das perseguições nos vales de Piemonte, no século XVII. O Papa Clemente VIII enviou missionários para os vales do Piemonte a fim de induzir os protestantes a renunciarem à sua religião. Os missionários, tendo erguido mosteiros em várias partes dos vales, tornaram-se extremamente problemáticos para os reformados, pois os mosteiros não apareciam apenas como fortalezas para dominar, mas também como refúgio para todos os que causassem algum dano a eles. Os protestantes fizeram um apelo ao Duque de Saboia contra esses missionários, cujo tratamento cruel e insolência se tornaram intoleráveis. Contudo, em vez de obterem qualquer preparação,
O interesse dos missionários prevaleceu de tal maneira que o duque publicou um decreto no qual declarava que uma testemunha era suficiente em um processo contra um protestante, e qualquer um que condenasse um protestante por algum crime teria direito a 100 coroas. Pode-se facilmente imaginar que, com a publicação de um decreto de tal natureza, muitos protestantes cairiam mártires por prejuízo e avareza, pois vários papistas perversos afirmariam qualquer coisa contra os protestantes, visando obter a recompensa, e então correriam para seus padres pedindo por absolvição de seus falsos juramentos. Se algum católico romano, mais consciente do que os outros, culpava os companheiros por seus crimes atrozes, corria o risco de ser denunciado e punido como favorecedor de hereges. Os missionários fizeram todo o possível para tomar os livros dos protestantes em suas mãos, a fim de queimá-los, quando os protestantes, por sua vez, fizeram o que estava ao seu alcance para esconder os livros. Os missionários escreveram ao duque de Saboia, pelo hediondo crime de não entregarem suas Bíblias, seus livros de oração e tratados religiosos, o duque enviou várias tropas para se aquartelarem onde estavam os protestantes. Os nobres militares promoveram grande desordem nas casas deles e destruíram tamanha quantidade de provisões que muitas famílias foram arruinadas. Para incentivar ao máximo a apostasia dos protestantes, o duque de Saboia publicou uma proclamação em que dizia: "É nosso desejo e nosso prazer encorajar os hereges a se tornarem católicos. Por isso, decretamos expressamente que todos os que abraçarem a Santa Fé Católica Romana gozarão de uma isenção de todo e qualquer imposto durante o período de 5 anos, a partir do dia de sua conversão." O duque também estabeleceu um tribunal e convocou o concílio para extirpar os hereges. A função do tribunal era investigar os antigos privilégios das igrejas protestantes e os decretos que, de tempos em tempos, eram feitos em favor deles. No entanto, as investigações foram realizadas com notável parcialidade. Estatutos antigos eram distorcidos e o tribunal usava de sofismas para perverter o significado de tudo que tendia a favorecer os reformados. Como se tais gravidades não fossem suficientes, o duque logo depois publicou outro decreto, no qual ordenou que nenhum protestante poderia atuar como professor nem tutor, fosse um público ou em particular, ou se atrever a ensinar arte, ciência e idiomas, direto ou indiretamente, a qualquer indivíduo. Esse édito foi imediatamente seguido por outro, que decretou a proibição de protestantes em cargos de remuneração, confiança ou honra. E para arrematar, o claro sinal de que uma perseguição se aproximava veio na forma de um edito final, pelo qual foi ordenado que todos os protestantes frequentassem diligentemente a missa. A publicação de um decreto contendo tal injunção pode ser comparada ao desfraldar de uma bandeira sangrenta, pois morte e rapina certamente viriam a seguir. Um dos primeiros objetos da atenção dos papistas foi o senhor Sebastian Bassa, um zeloso protestante, que foi preso pelos missionários, confinado, atormentado por 15 meses e depois queimado. Antes da perseguição, os missionários contratavam sequestradores para roubar os filhos dos protestantes, a fim de que pudessem ser criados em secreto como católicos romanos. Mais tarde, porém, levavam as crianças à força diante de todos, e se encontrassem qualquer resistência, davam cabo dos pais. Para dar ainda mais vigor à perseguição, o duque de Saboia convocou a nobreza católica romana para uma assembleia geral, quando um solene édito foi publicado contra os reformados, o qual incluía muitos itens e várias razões para extirpar os protestantes, entre os quais havia os seguintes: primeiro, para que seja preservada a autoridade papal. Segundo, para que a vida da Igreja esteja sob um único modo de governo. Terceiro, para criar união entre todas as partes. E quarto, para dar honra a todos os santos e às cerimônias da Igreja de Roma. Este severo édito foi seguido de uma ordem ainda mais cruel, publicada em 25 de janeiro de 1655,
sob a sanção do duque por Andrew Gastaldo, doutor em leis civis. A ordem estabelecia: todos os chefes de famílias e seus membros de religião reformada, de todos os níveis, classes e condições, que possuírem propriedades em Lucerna, Sant Giovanni, Bibiana, Campiglione, Santo Secondo, Lucerneta, La Torre, Fenile e Bicheracil, tomem seus pertences e se retirem dentro de 3 dias a partir da data da publicação, e se dirijam para os lugares e limites tolerados por Sua Alteza, de acordo com sua vontade, em particular Bobbio, Angrogni, Vilário, Rorata e o condado de Bonete. Assim sucederá sob pena de morte e confisco de propriedades e bens, a menos que, dentro do prazo limite, se tornem católicos romanos. Uma fuga tão repentina, no meio do inverno, não podia ser concebida, sobretudo em um país cercado por montanhas. A súbita ordem afetou a todos, e aquilo que dificilmente seria notado em outra época, agora parecia sob a mais compíscua luz. Mulheres grávidas, ou que há pouco haviam dado à luz, não recebiam misericórdia quanto à ordem de remoção repentina, pois todos estavam incluídos. Infelizmente, o inverno foi demasiado severo e rigoroso. Os papistas, no entanto, expulsaram as famílias de suas habitações no dia marcado para tal, sem sequer lhes permitir levar roupas suficientes para se aquecerem. Muitos pereceram nas montanhas devido à severidade do clima ou à falta de alimento. Alguns, porém, que ficaram para trás após a publicação do decreto, receberam tratamento ainda mais cruel, sendo assassinados pelos habitantes papistas ou mortos pelas tropas que estavam alojadas nos vales. Uma carta escrita por um protestante que estava no local e felizmente escapou da carnificina descreve as crueldades executadas. Quando o exército se preparava para a guerra, tornou-se muito numeroso ao somar uma multidão de habitantes papistas vizinhos que, ao descobrirem que éramos presas destinadas aos saqueadores, caíram sobre nós como uma fúria impetuosa. Além das tropas do Duque de Saboia e dos habitantes papistas, havia vários regimentos de auxiliares franceses, alguns companheiros das brigadas irlandesas e vários grupos formados por fora da lei, contrabandistas e prisioneiros, os quais haviam recebido a promessa de perdão e liberdade neste mundo e de absolvição no mundo vindouro, caso ajudassem a exterminar os protestantes de Piemonte. A multidão armada, encorajada pelos bispos e monges católicos romanos, caiu sobre os protestantes de maneira furiosa. Nada mais se via senão a face do horror e do desespero, o sangue que manchava o chão das casas, os corpos sem vida espalhados pelas ruas, gritos e gemidos por todas as partes. Alguns se armaram e enfrentaram as tropas, e muitos fugiram para as montanhas com suas famílias. Em certa aldeia, atormentaram cruelmente 150 mulheres e crianças depois que os homens fugiram, decapitando as mulheres e esmagando os cérebros das crianças. Nas cidades de Vilário e Bobbio, a maioria dos que se recusava a ir à missa, tendo mais de 15 anos de idade, eram crucificados de cabeça para baixo. A maior parte dos que tinham idade inferior foi estrangulada. Sara Ratignoli Desvignes, uma mulher de 60 anos de idade, ao ser presa, recebeu a ordem dos soldados para fazer uma oração a alguns santos. Quando ela se recusou a fazê-lo, trespassaram-lhe a barriga com uma foice, rasgaram-na e depois cortaram-lhe a cabeça. Marta Constantini, uma bela jovem, foi tratada com grande indecência e crueldade por várias tropas que primeiro a violentaram e depois a mataram, cortando-lhe os seios fora. Então cozinharam os membros e os puseram diante de alguns de seus companheiros,
que, ignorantes acerca do que viam, os comeram. Ao terminarem a refeição, foram informados pelos outros do que haviam comido. Seguiu-se um conflito, sacaram as espadas e uma batalha aconteceu. Vários foram mortos, dentre os quais a maior parte havia se envolvido no terrível massacre da mulher e depois praticado tão desumana fraude com seus companheiros. Alguns dos soldados prenderam um homem de Tracinieri e atravessaram seus ouvidos e pés com a ponta das espadas. Então arrancaram-lhe as unhas dos dedos, das mãos e pés, com pinças em brasa, ataram-no ao rabo de um burro e arrastaram pelas ruas. Finalmente, amarraram uma corda ao redor de sua cabeça e a torceram como uma haste, de maneira tão violenta que arrancaram de seu corpo. Peter Simons, protestante de cerca de 80 anos de idade, teve uma corda atada ao pescoço e aos tornozelos e depois o jogaram de um precipício. Na queda, as cordas que o atavam ficaram presas ao galho de uma árvore e o suspenderam no meio do caminho, de modo que assim permaneceu por vários dias e finalmente pereceu miseravelmente de fome. Isai Garcino, recusando-se a renunciar à sua religião, foi cortado em pequenos pedaços. Os soldados, em tom de chacota, diziam que o haviam picado. Uma mulher chamada Armande teve todos os membros separados do corpo, os quais foram pendurados em uma sebe. 2 senhoras foram rasgadas e deixadas nos campos sobre a neve, onde pereceram. Outra, muito idosa, foi deformada e teve o nariz e as mãos cortados, sendo deixada para sangrar até a morte dessa forma. Inúmeros homens, mulheres e crianças foram arremessados de penhascos e assim despedaçados. Madalena Bertino, uma protestante de La Torre, foi completamente despida, teve a cabeça amarrada entre as pernas e foi jogada de um precipício. Mary Raimondetti, da mesma cidade, teve a carne arrancada de seus ossos até expirar. Madalena Pilotti, de Vilário, foi cortada em pedaços na caverna de Castoluz. Anne Charbonnier teve a ponta de uma estaca atravessada em seu corpo, enquanto a outra ponta estava fixa ao chão, e ali foi deixada para perecer. Jacob Perrin, o ancião da igreja de Vilário, e David, seu irmão, foram esfolados vivos. Um morador de La Torre chamado Giovanni Andrea Michel foi preso com 4 de seus filhos, 3 dos quais foram cortados em pedaços diante dele. Enquanto matavam cada uma das crianças, os soldados lhes perguntavam se renunciaria à sua religião, ao que se recusava constantemente. Um dos soldados tomou o último filho, mais novo, pelas pernas e, questionando ao pai outra vez, recebeu a mesma resposta. Então, com desumana brutalidade, o soldado esmagou o cérebro da criança. O pai, no entanto, no mesmo instante, conseguiu escapar deles e fugiu. Os soldados dispararam atrás dele, mas o perderam de vista. O homem escapou e se escondeu nos Alpes. Outras perseguições nos vales do Piemonte, no século XVII. Giovanni Melanchthon foi se recusar a tornar-se um papista. Foi amarrado pela perna ao rabo de uma mula e arrastado pelas ruas de Lucerna, em meio aos clamores de uma multidão desumana que o apedrejava e gritava: está possuído pelo diabo. Nem o apedrejar, nem o arrastar pelas ruas dará cabo de sua vida, pois o diabo o mantém vivo. Então levaram-no para o lado do rio, cortaram-lhe a cabeça e deixaram-na junto ao seu corpo, ambos desenterrados à margem do rio. Madalena, filha de Peter Fontaine, uma linda criança de 10 anos de idade, foi violentada e assassinada pelos soldados. Outra menina da mesma idade foi assada viva em Vila Nova. E uma pobre mulher,
Ao ouvir que os soldados estavam vindo em direção à sua casa, tomou nos braços o berço em que seu filho dormia e fugiu em direção à floresta. Os soldados, no entanto, a viram e a perseguiram. Quando a mulher pôs ao chão o berço e a criança para se aliviar do peso, os soldados chegaram, mataram a criança e, continuando a perseguição, encontraram a mãe em uma caverna, onde primeiro a violentaram e depois a cortaram em pedaços. Jacob Michelino, ancião-chefe da igreja de Bobil, e vários outros protestantes foram pendurados por ganchos presos às suas barrigas e deixados para morrer após as mais excruciantes torturas. Giovanni Rostagnol, um admirável protestante com mais de 80 anos de idade, teve o nariz e as orelhas cortados e as partes carnudas do corpo fatiadas, sangrando até a morte. 7 pessoas, Daniel Celeajo e sua esposa, Giovanni Durant, Ludwig Durant, Bartolomeu Durant, Daniel Revel e Paul Renaud, tiveram suas bocas cheias com pólvora e, ao atearem fogo a elas, suas cabeças explodiram em pedaços. Jacob Birone, um professor de Horata, por se recusar a mudar de religião, foi completamente despido e, depois de ter sido exposto com muita indecência, arrancaram-lhe as unhas dos dedos dos pés e das mãos com pinças em brasa e furaram suas mãos com a ponta de uma adaga. Então amarraram-lhe uma corda ao tronco e o conduziram pelas ruas, acompanhado por 2 soldados, um de cada lado. A cada volta, o soldado do seu lado direito fazia um corte em sua carne, enquanto o soldado de seu lado esquerdo o golpeava, ambos dizendo ao mesmo tempo: "Irás à missa? Irás à missa?" Ao que continuava a responder negativamente. E quando por fim o levaram à ponte, cortaram-lhe a cabeça nas balaustradas e a jogaram no rio, junto ao seu corpo. Paul Garnier, um protestante muito piedoso, teve os filhos arrancados. Foi esfolado vivo e dividido em 4 partes, das quais cada uma foi colocada em 4 das principais casas de Lucerna. Suportou todos os sofrimentos com a mais exemplar paciência. Louvou a Deus até quando pôde falar e evidenciou claramente a confiança e a renúncia que um bom caráter é capaz de inspirar. Daniel Cardon, de Rocapiata, ao ser preso por alguns soldados, teve a cabeça cortada e, depois de fritarem seu cérebro, o comeram. 2 pobres senhoras cegas de São Giovanni foram queimadas vivas e uma viúva de La Torre, junto à filha, foi levada ao rio e apedrejada até a morte. Paul Gilles, ao tentar fugir de alguns soldados, foi atingido no pescoço. Depois cortaram-lhe o nariz. O queixo, apunhalaram-no e deram sua carcaça aos cães. Algumas das tropas irlandesas, tendo tomado 11 homens de Garcigliana como prisioneiros, aqueceram ardentemente uma fornalha e os forçaram a empurrar uns aos outros, até o último homem, a quem os próprios soldados empurraram. Michael Gonet, um homem de 90 anos, foi queimado até a morte. Batista Audry, outro senhor idoso, foi esfaqueado. E Bartolomeu Frache teve os calcanhares perfurados, buracos pelos quais foram colocadas cordas, e então foi arrastado por elas até a prisão, onde seus ferimentos o levaram à morte. Madalena de Lapierre, ao ser perseguida por alguns dos soldados e capturada, foi lançada ao precipício e despedaçada ao cair. Margaret Revel e Mary Pravilleri, 2 mulheres muito idosas, foram queimadas vivas. Michael Bellino, junto a Anne Bochardino, foram decapitados. O filho e a filha de um conselheiro de Giovanni foram juntos empurrados de uma colina íngreme e deixados para perecer no profundo abismo onde caíram. Os membros da família de um comerciante, a saber, ele, a esposa e um bebê em seus braços, foram lançados de um penhasco e despedaçados ao cair. Joseph Charette e Paul
Carniero foram esfolados vivos. Quando perguntaram a Cipriania Bústia se renunciaria à sua religião e se tornaria católico romano, ele respondeu: prefiro renunciar à vida ou tornar-me um cachorro. Ao que um sacerdote respondeu: por tal manifestação, tanto renunciará à vida como será entregue aos cães. Eles o arrastaram para a prisão, onde permaneceu por um longo tempo sem alimento, até morrer de fome. Então jogaram seu cadáver na rua em frente à prisão, onde foi devorado por cães de maneira chocante. Margarete Sarreta foi apedrejada até a morte e depois lançada ao rio. Antônio Bartina teve a cabeça aberta. Joseph Ponte teve o corpo cortado ao meio. Daniel, Maria e toda a sua família, doentes e ardendo em febre, tiveram sua casa invadida por vários rufiões papistas que alegavam serem médicos e proferiam a toda a família um alívio imediato, o que fizeram ao golpear cada um deles na cabeça. 3 filhos pequenos de um protestante chamado Peter Fine foram cobertos com neve e sufocados. Uma viúva idosa chamada Judite foi decapitada e uma bela jovem foi despida e teve uma estaca trespassada em seu corpo, motivo pelo qual expirou. Lucy, esposa de Peter Besson, já grávida, morava em uma das aldeias dos vales piemonteses e decidiu, se possível, escapar das tão terríveis cenas que se repetiam em todos os lugares ao seu redor. Assim, levou consigo 2 crianças, uma em cada mão, e partiu em direção aos Alpes. Todavia, no 3º dia da jornada, entrou em trabalho de parto, em meio às montanhas, e deu à luz um bebê, que morreu pelo extremo rigor do clima. Assim como as outras 2 crianças, foram as 3 encontradas mortas, além da mulher, prestes a expirar, pela pessoa que relatou os detalhes mencionados anteriormente. Francis Gross, filho de um clérigo, teve sua carne lentamente cortada em pequenos pedaços e colocada em um prato diante dele. 2 de seus filhos foram moídos diante de seus olhos, e sua esposa foi atada a um poste para que contemplasse todas as crueldades executadas contra o marido e os filhos. Os atormentadores, por fim, cansados de aplicar suas crueldades, cortaram a cabeça do marido e da esposa e depois entregaram a carne de toda a família aos cães. Sir Thomas Marger fugiu para uma caverna, cuja entrada foi fechada pelos soldados, até que, preso, morreu de fome. Judith Revelin e seus 7 filhos foram barbaramente assassinados enquanto dormiam, e uma viúva de quase 80 anos de idade foi cortada em pedaços pelos soldados. Jacob Roseno recebeu a ordem de orar aos santos, o que se recusou a fazer. Então alguns dos soldados o espancaram violentamente com varas para fazê-lo ceder, mas, por continuar a se recusar, recebeu diversos disparos que lhe perfuraram todo o corpo. Quando estava prestes a morrer, perguntaram-lhe: invocarás os santos? Orarás aos santos? Ao que respondeu: não, não e não. Quando um dos soldados, segurando uma espada, cravou-a sua cabeça e a partiu, pondo um fim aos seus sofrimentos neste mundo. Não há dúvidas de que para ele há gloriosa recompensa no mundo vindouro. Um dos soldados tentou violentar uma jovem chamada Susana Caquin, mas a moça resistiu bravamente. Na luta, empurrou-o para um precipício, e o soldado despedaçou-se ao cair. Seus companheiros, em vez de admirarem a virtude da jovem e a aplaudirem por defender sua castidade com tanta dignidade, caíram sobre ela com suas espadas e a cortaram em pedaços. Giovanni Pulhus, um pobre camponês de La Torre, ao ser preso pelos soldados como protestante, foi sentenciado pelo Marquês de Pianesta a ser executado em um local próximo ao convento. Ao chegar à forca, vários monges compareceram e fizeram todo o possível para convencê-lo a renunciar à sua religião, mas ele lhes disse que nunca abraçaria a idolatria e que se alegrava em ser considerado digno de sofrer pelo nome de Cristo. Então os monges o lembraram de que sua esposa e filhos, dependentes de seu trabalho, sofreriam após sua morte, ao que respondeu:
Gostaria de que minha esposa e filhos, assim como eu, considerassem suas almas e o mundo vindouro mais do que seus corpos, quanto à angústia em que posso deixá-los. Digo que Deus é misericordioso e os proverá enquanto forem dignos de sua proteção. Ao perceberem a inflexibilidade desse pobre homem, os monges gritaram: Matem-no, matem-no! Ordem essa que o carrasco cumpriu no mesmo instante, sendo o corpo, depois de abatido, lançado ao rio. Paul Clement, um ancião da igreja de Rossana, ao ser preso pelos monges de um mosteiro vizinho, foi levado para o mercado da cidade, onde alguns protestantes haviam acabado de ser executados pelos soldados. Mostraram-lhe então os cadáveres para que a cena o intimidasse. Ao contemplar a terrível situação, ele disse com calma: Podeis matar o corpo, mas não podeis ferir a alma de um verdadeiro crente. E quanto aos terríveis espetáculos que me mostrastes aqui, estais certos de que a vingança de Deus alcançará os assassinos daqueles pobres cidadãos e os castigará pelo sangue inocente que derramaram. Os monges se exasperaram de tal maneira com a resposta que ordenaram que fosse enforcado sem demora. Então, depois de o pendurarem, os soldados se divertiam, atingindo a certa distância seu corpo com disparos, como se atirassem em um alvo. Daniel Rambold, de Vilário, pai de uma numerosa família, foi encarcerado junto a vários outros na prisão de Paisana. Vários sacerdotes o visitaram, importunando-o continuamente, fazendo todo o possível para convencê-lo a renunciar à religião protestante e a tornar-se papista. Contudo, ele se recusou peremptoriamente. Os sacerdotes, ao se depararem com sua resolução, fingiram ter pena de sua numerosa família e lhe disseram que ainda poderia ter sua vida poupada se concordasse com a crença nos seguintes artigos. Primeiro, a presença real na Eucaristia. Segundo, transubstanciação. Terceiro, purgatório. Quarto, a infabilidade do Papa. 5, que as missas feitas pelos mortos libertarão suas almas do purgatório. E sexto, que orar aos santos nos faz alcançar a remissão de pecados. O senhor Rambaldi disse aos sacerdotes que nem sua religião, nem seu entendimento, nem sua consciência lhe permitiriam assinar qualquer um dos artigos, pelas seguintes razões. Primeiro, acreditar na presença real na Eucaristia é uma união chocante de blasfêmia e idolatria. Segundo, imaginar que as palavras de consagração realizam o que os papistas chamam de transubstanciação, convertendo a hóstia e o vinho no corpo e no sangue reais e idênticos aos de Cristo, que foi crucificado e depois ascendeu ao céu, é um absurdo extremamente grosseiro, até mesmo para que uma criança, iluminada pelo mais ínfimo sinal de razão, possa nisso acreditar. Nada além da mais cega superstição poderia fazer com que os católicos romanos confiassem em algo tão ridículo. Terceiro, a doutrina do purgatório era mais inconsistente e absurda que um conto de fadas. Quarto, a infabilidade do Papa era impossível e o Papa arrogantemente reivindicava o que poderia pertencer somente a Deus, um ser perfeito. E quinto, o ato de celebrar missas pelos mortos era ridículo e pretendia apenas manter a crença na fábula do purgatório, como se o destino de todos fosse finalmente decidido na saída da alma do corpo. Sexto, orar aos santos pela remissão de pecados é uma adoração inadequada, pois os próprios santos precisam da intercessão de Cristo. Portanto, como somente Deus pode perdoar nossos erros, somente a Ele devemos pedir perdão. Os sacerdotes ficaram tão ofendidos com as respostas do senhor Rambaldi aos artigos que decidiram empenhar-se em abalar sua resolução pelo método mais cruel que se possa imaginar.
Ordenaram que uma junta de cada dedo lhe fosse cortada todos os dias, até que todos os dedos se fossem. Assim, procederam também com os dedos dos pés. Depois, alternadamente, cortaram-lhe dia após dia uma mão e um pé. Contudo, ao perceberem que suportava os sofrimentos com a mais admirável paciência, que tanto sua firmeza quanto sua resignação só aumentavam e que mantinha sua fé firme e com inabalável constância, apunhalaram-lhe o coração e depois jogaram seu corpo para ser devorado pelos cães. Peter Gabriola, um eminente cavalheiro protestante, ao ser preso por uma tropa de soldados e recusar-se a renunciar à sua religião, teve uma grande quantidade de pequenas bolsas de pólvora penduradas em seu corpo. Em seguida, atearam fogo a elas e o explodiram. Anthony, filho de Samuel Cautieres, um pobre rapaz mudo, de todo inofensivo, foi cortado em pedaços por um grupo das tropas. Logo depois, os mesmos rufiões entraram na casa de Peter Moniriat e cortaram as pernas de toda a família, deixando-o sangrar até a morte, pois não eram capazes de ajudar a si mesmos ou uns aos outros. Daniel Benesch, ao ser preso, teve as orelhas e o nariz cortados. Depois foi dividido em 4 partes, cada uma das quais foi pendurada em uma árvore. Mary Monino teve os ossos da mandíbula quebrados e foi abandonada para sofrer até morrer de fome. Mary Pelanchon, uma bela viúva da cidade de Villareal, foi presa por um grupo de brigada irlandesa. Os homens a espancaram e a violentaram. Depois a arrastaram até uma alta ponte que atravessava o rio e a despiram indecorosamente, pendurando-a na ponte pelas pernas, com a cabeça virada para a água. Então subiram em barcos e dispararam na mulher até que expirasse. Mary Nigrino e sua filha, deficiente mental, foram cortadas em pedaços em uma floresta e seus corpos foram deixados para ser devorados por animais selvagens. Susana Bales, uma viúva da cidade de Villareal, foi enclausurada até perecer de fome. Susana Calvio, ao fugir de alguns soldados e se esconder em um celeiro, morreu queimada quando atearam fogo à palha. Paul Armand foi cortado em pedaços. Uma criança chamada Daniel Bertino foi queimada. Daniel Michiliano teve a língua arrancada e foi deixado para perecer nessa condição. Andrew Bertino, um senhor coxo de avançada idade, foi mutilado de forma chocante. Teve a barriga aberta e as entranhas carregadas na ponta de uma alabarda. Constantia Bellione, uma senhora protestante, ao ser presa por causa de sua fé, foi questionada por um sacerdote se renunciaria ao diabo e iria à missa, ao que respondeu: fui criada em uma religião que sempre me ensinou a renunciar ao diabo. No entanto, se eu cumprir vosso desejo e for à missa, certamente o encontrarei lá de várias formas. O sacerdote irou-se com o que ouviu e deu-lhe a chance de se retratar, ou ela iria sofrer cruelmente. A senhora, no entanto, respondeu com ousadia que não se importava com nenhum sofrimento que lhe pudesse ser infligido, e apesar de todos os tormentos que pudesse inventar, manteria a consciência pura e a fé inviolável. O sacerdote ordenou então que lhe fatiassem a carne em várias partes do corpo. Crueldade é essa que ela suportou com paciência singular, somente dizendo ao sacerdote: quão terríveis e duradouros tormentos sofrerás no inferno pelas insignificantes e temporárias dores que eu agora sofro. Exasperado com a manifestação da mulher e ansiando calá-la, o sacerdote ordenou que um grupo de mosqueteiros se preparasse e disparasse contra ela, pelo que logo foi morta e selou seu martírio com sangue. Uma jovem chamada Judith Mandon, por se recusar a mudar de religião e abraçar o papado, foi presa a uma estaca para que, à distância, lançassem contra ela pedaços de madeira, do mesmo modo que no bárbaro arremesso de paus contra galos
costume antes praticado na terça-feira de carnaval. Por meio desse processo desumano, os membros da pobre criatura foram golpeados e mutilados de uma maneira terrível, até que seu cérebro foi finalmente esmagado por um dos golpes.